Boa tarde ou boa noite ao pessoal que está assistindo em casa aí também. Bem-vindos os que estão assistindo no vídeo aqui na página do departamento. Nós vamos fazer aqui a apresentação muito breve do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, aqui da Poli-USP, mais especificamente sobre os projetos e as linhas da área chamada TTO, Trabalho, Tecnologia e Organização. Okay? Então, vou passar uma geral sobre o programa, depois eu vou chamar o professor Laerte, que atua na área de ergonomia e psicodinâmica do trabalho. Ele vai mostrar para vocês quais são os projetos para 2015 em diante. Né? Depois eu vou falar de mais outras duas áreas, e nós temos aqui dois alunos atuais do programa que podem falar algumas coisas, talvez quando eu falar de algumas características dos programas, vocês podem falar, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vou conversar muito rapidamente sobre a lógica geral do programa, o que se espera o que o programa espera do aluno, onde ele, ou da aluna, né? Onde ele, como é que ele direciona as suas atividades, o apoio para os alunos, o apoio à produção acadêmica, muito brevemente sobre o processo seletivo, porque vocês têm tudo no site, e o foco vai ser aqui sobre os projetos de pesquisa. Então vamos lá. Qual é a lógica do programa? O programa de pós-graduação não é para formação complementar, para eu aprender mais uma técnica. O programa de pós-graduação forma pesquisadores. Isso não significa necessariamente que forma pesquisadores para atuar como professor. Nosso programa recebe uma parte substancial de seus alunos que atuam em empresas, que desenvolvem pesquisas nas empresas, que desenvolvem atividade profissional baseada em metodologia de pesquisa nas suas empresas. É, digamos, uma atividade que está em expansão. Né? Então, esse é o foco. Quando eu falo empresa, pode ser instituição pública, pode ser ONG, tanto faz, organizações em geral. Né? Então, ele vai focar em base conceitual e metodológica, e menos em ferramenta. Então, um programa de pós, ele aprofunda conceitos e, muito importante, né, desenvolve nos alunos uma base metodológica para desenvolver pesquisas. Né. Como o indicador de pesquisa é a publicação qualificada, você já tem exigências de publicação que estão no edital. Por exemplo, para entrar, para se candidatar ao doutorado, precisa ter uma publicação de um determinado tipo, vocês podem ler no edital. Por quê? Porque é assim que a pesquisa é avaliada. Okay? Existe um novo regimento de pós-graduação da USP, é de abril de 2013, e depois do regimento o programa criou normas específicas. Tá? Tudo isso não dá para discutir um regimento aqui, vocês encontram no site. Eu tenho uma dúvida, escrevam ou telefonem para a secretária do programa, Lídia, né? Que ela vai atendê-los, esclarecer as dúvidas do regimento, do processo seletivo, etc. Tá? Mas é importante vocês darem uma olhada para conhecerem um pouco as regras do jogo. Tá? Acho que, num primeiro momento, talvez interesse mais o processo seletivo. Tá? Bom, o programa é o programa dos mais tradicionais em engenharia de produção no Brasil. Um dos mais antigos. Tá? Ele tem se renovado ao longo dos anos. Tá? Tem várias áreas de atividade, como vocês podem ver no site. Tá? Para o apoio ao aluno, talvez a Simone possa falar, tá? Mas tem algumas salas, tem uma biblioteca, a USP, pode vir, a USP dá um apoio, um acesso a milhares de revistas internacionais que você pega pela internet. Tá? Essa é a Simone. A Simone está dentro do quadro? Tá, ok. Tá? Tem vários eventos de interesse. Tá certo? Por exemplo, dia 26 vai ter aqui na Poli, organizado por docentes do programa, um seminário sobre Design Thinking. Tem regularmente seminários, atividades de ergonomia. Acho que dia 2 de setembro, se me falha a memória, vai ter uma atividade com um professor francês que atua entre a área de trabalho, economia. Então, tem frequentemente, certo? Isso é uma das coisas boas que acontece nas universidades, particularmente na nossa.
tem acesso a toda a estrutura da USP, o clube, o serviço médico, etc. Tem apoio para a publicação, então o departamento financia a tradução, tá? E dá um prêmio depois para o trabalho publicado. Tá certo? Vocês vão ver no regulamento que a publicação também economiza créditos. Você pode trocar alguns créditos por publicação em determinados veículos. Tá? E a exigência de publicação que eu já coloquei para você. Simone, comenta um pouco o que é ser aluno aqui. Simone é aluna de doutorado aqui do programa, fez mestrado e está fazendo doutorado. Olá, pessoal, boa noite. Bom, eu vou passar para vocês um pouquinho da minha experiência aqui no departamento. Eu sou graduada em administração e fiz mestrado em engenharia de produção aqui, agora estou terminando o doutorado. Eu vim da indústria, então, duas dúvidas que eu tinha. Primeiro, sou administradora, não sou engenheira. Consigo fazer esse concurso? Consigo prestar esse concurso e fazer mestrado ou doutorado em engenharia de produção? Consigo. Não só administradores, mas nós já tivemos aqui engenheiros, não engenheiros, economistas, sociólogos, administradores. Então, de acordo com a pesquisa que vocês querem fazer, vocês conseguem ingressar aqui no departamento. A estrutura que a USP fornece para a gente é espetacular. No meu caso, eu trabalhei 18 anos na indústria, vim para cá estudar e acabei optando, ao final do meu mestrado, por trocar a indústria pela academia. Por quê? Aos estudantes aqui do departamento, não fica restrito só atividades de pesquisa. A gente participa muito de projetos junto com os professores, normalmente o seu orientador, e esses projetos te colocam também dentro das empresas, dentro de outros órgãos do governo, enfim, nós somos requisitados também a fazer pesquisa para fora. E eu vi a possibilidade de eu continuar tendo o contato com a indústria, mas mudando minha vida aqui para a área acadêmica. E eu encontrei aqui dentro tudo o que eu esperava encontrar num local de trabalho que trouxesse para mim realização pessoal e estrutura. Então, aqui a gente tem as salas de estudos, vocês têm computadores, vocês têm acesso à internet, vocês têm acesso às principais bases de dados para pesquisa no mundo todo, vocês têm bibliotecas espalhadas pelo campus, não só de engenharia de produção, mas acesso a qualquer outra biblioteca aqui da cidade universitária, vocês têm acesso a clubes, médico e, principalmente, aos colegas, que existe uma troca de conhecimento muito grande, e isso é muito importante para a formação de um pesquisador, e os professores. Os professores deste departamento são pessoas fáceis de você se comunicar, você encontra nos corredores, você consegue trocar experiência, contato, você consegue tirar dúvidas. Então, uma segunda casa, né? Para quem gosta, para quem se sente realizado, é um período de tempo que você passa aqui, você faz amigos, você cresce como profissional, e aí depois você escolhe. Tem muitos colegas aqui que continuam trabalhando, fazendo mestrado ou doutorado, tem outros que optaram, como eu, pela vida acadêmica, e que realmente, para mim, foi muito gratificante. Eu não trocaria a minha vida hoje para ficar fechada dentro do escritório o dia inteiro. E tem colegas hoje que começaram o mestrado comigo, já terminaram o doutorado um pouco antes, já estão dando aulas em outras universidades federais. Então, você tem um caminho bem grande aí depois para você escolher o que você quer fazer. Uma coisa importante que eu acho que vocês têm que pensar é que, antes de desistir, tenta. Primeiro tem aqui, hoje mudou um pouquinho o processo, vocês passam por uma prova da FUVEST, que dificulta um pouquinho, faz uma seleção um pouco mais rigorosa, mas não é impossível. Então, antes de desistir, de achar que não vai conseguir, que não vai dar conta, que não vai... Tenta. Tenta, porque vale a pena. E aí, vocês estando aqui, conhecendo as pessoas, a estrutura, os professores, aí sim, vocês vão poder fazer ter uma ideia do que realmente é e poder optar. Se vocês gostam, se vocês querem continuar. Eu acho difícil alguém entrar e sair. A evasão é baixa. A evasão é muito baixa, realmente. É como um bichinho que te pica e aí você fica com aquilo, você não quer mais sair daqui. Então, boa sorte para vocês, tentem, estudem bastante e foquem seu trabalho de pesquisa naquilo que vocês gostam de fazer, estando aberto a conhecer as pesquisas dos professores. E venham, tentem e boa sorte.
Boa, Simone, depois a gente paga o cachê por essa propaganda aí. Vamos continuar. Não, eu voltei para trás, vamos para frente. Espera aí. Está aqui. Vamos para frente. Processo seletivo. As normas estão no site. Olhem lá, mas grosso modo tem uma prova geral, que é uma aplicada pela FUVEST, né? E é absolutamente impessoal. Né? As pessoas que passam nessa prova vão para uma prova específica, que aí tem, no site vocês vão ver, tem uma literatura específica para a área do TTO, né? E um projeto de pesquisa. Nossa recomendação, procurem os professores para discutir o projeto de pesquisa. Claro que vocês não vão procurar o professor para discutir a prova, certo? Mas para discutir o projeto de pesquisa. Quem me pergunta como é a prova? Eu falei, estuda o que está, a literatura que tem para cada uma das provas. Se você estudando, sabendo aquilo, não tem problema, certo? O projeto de pesquisa ele é mais delicado. Tá? Por quê? Porque o projeto de pesquisa ele deveria estar integrado com uma linha de pesquisa do departamento, tá? Desenvolvida por um conjunto de professores ou por um professor. Então, quanto mais próximo vocês estiverem dos temas aqui, mais fácil é encaçapar o seu projeto. Mais fácil é que o seu projeto seja reconhecido pela banca que vai examinar como um projeto de futuro. Certo? E faça um projeto formal. Por exemplo, pega a norma da FAPESP ou do CNPq, o que eles exigem para um projeto de pesquisa e segue aquilo. No site, tá? Tem o que se espera, quais os tópicos que se espera no projeto de pesquisa. Respeite aquilo, aquele é o cânone da pesquisa. Como é um projeto de pesquisa, usem o cânone da pesquisa. Ok? Isso aqui é muito importante. Escreva. Eu sou representante do TTO na comissão coordenadora do programa. Né? Então, vocês podem escrever para mim que eu distribuo para as outras pessoas, ou quiser escrever diretamente para os outros, não tem problema nenhum. Tá? Mas não deixem de me escrever. Vários já me escreveram, porque o meu nome aparece no site. Tá? Mas vocês podem escrever também para a coordenadora do programa, a professora Selma, para mim, para o Laerte, para o Roberto. Vocês vão ter aqui os meios daqui a pouco. Tá? Então, eu queria chamar o Laerte, né, para apresentar a área dele, que é de ergonomia e psicodinâmica do trabalho. O Laerte não é engenheiro. Tá? A Simone não é engenheira de formação. Então, eu vou dizer para todo mundo, o que interessa é você ter aqueles conhecimentos que são exigidos na prova. Tá? Eles não são de outro mundo. Okay? Interessa para o programa ter pessoas com formações diferentes, mas tem um mínimo comum, e o mínimo comum, em princípio, é avaliado por essas provas, ok? Particularmente pela primeira prova. Obrigado, Mário. Bom, boa noite a todos. Bom, dependendo do fuso horário, deve ser de noite, de dia, de manhã, né? Mas provavelmente, dependendo da hora que as pessoas também forem ter acesso a essa transmissão. Bom, só eu queria reforçar uma coisa que o Mário já falou, mas que é super importante. Todo mundo que quer fazer pós-graduação no seu sentido estrito, né, tem que pensar num projeto. Né? Não adianta falar assim, vou fazer pós, vou fazer mestrado, doutorado, porque eu quero aprofundar meus conhecimentos. Não é isso apenas. Tem que ter algo que você queira fazer que faça sentido, que tenha a ver com as suas preocupações e, como ele também disse, com as nossas preocupações. E conciliar os dois é fundamental para que vocês possam ser aceitos no programa, além da prova, como já foi dito. Eu vou passar uma ideia geral do que a gente faz na área de ergonomia e psicodinâmica do trabalho, porque assim, nós somos, vamos dizer assim, um dos pilares do TTO, que é a questão do trabalho em si, mas com uma abordagem que, no final das contas, ela tem uma relação muito forte com a questão da organização do trabalho, mas elas têm, vamos dizer assim, uma certa autonomia. Mas como a gente está num departamento que tradicionalmente
assim, ficou conhecido então por essa questão organizacional, né? No início do TTO era muito forte a questão organizacional e ainda é. A questão do trabalho, ela foi se desenvolvendo no começo bastante com ergonomia e mais recentemente com a questão da psicodinâmica do trabalho. Eu tenho algumas pesquisas que têm sido desenvolvidas, que no momento a gente está mais, vamos dizer assim, em processo de finalização de alguns projetos, e também vários alunos que fazem um projeto que, ao final das contas, a preocupação também é trazida por eles. Então, assim, a gente costuma trabalhar com uma dupla demanda, seja as nossas, para encaixar num projeto, que é bem bacana, seja também do próprio aluno. E é interessante que, às vezes, a própria demanda do aluno já também engendrou algum projeto de pesquisa, criamos um grupo. Então, só para colocar alguns temas que a gente tem tratado. Primeiro, uma questão que tem muito a ver com o próprio projeto, no sentido do design de interiores, que a gente trabalhou com um projeto de aeronaves, mas voltado para passageiros. Esse é um projeto que, em princípio, já acabou, mas ele acaba, às vezes, dando filhotes, né? Tanto em metodologia voltado para atividades das pessoas a bordo, né? E isso tem crescido, de alguma maneira, essa discussão, porque é uma questão importante na competitividade das empresas, do conforto das pessoas. Isso vale tanto para avião, como para trem, como para ônibus. Então, assim, isso é uma areazinha que a gente desenvolveu. Não está com nenhum projeto específico agora, mas tem um aluno, que é o Felipe Mujica, que está terminando o doutorado nessa área. Outra área que a gente tem assim, cooperado e trabalhado, que é uma área que tem a ver com projeto de salas de controle, principalmente na área de petróleo, né? Isso tem mais dois colegas que trabalham com isso, que é o professor Fausto Márcia e a professora Oyara Montedo, e eu tenho uma aluna de mestrado que trabalha nessa discussão, que é a concepção principalmente das salas de controle que estão, no linguajar da indústria do petróleo, elas estão virando onshore, né? Quer dizer, são salas de controle que, ao invés de ficar numa área, assim, elas são trazidas para a terra, e tem toda uma discussão da integração de vários aspectos dessa produção. Então, também a gente tem trabalhado com isso. Dois temas muito fortes que a gente trabalhou ultimamente e que, de uma certa forma, tem uma tradição, né, aqui dentro. Um tem a ver com centrais de atendimento, né, e essa é uma área bastante importante para estudar, é uma área, assim, é um grande desafio, porque a gente sabe que as centrais de atendimento, elas tendem, principalmente aquelas conhecidas como de massa, elas tendem a propor um trabalho, condições de trabalho que são bastante complicadas e muitas vezes levam a vários tipos de adoecimento, tanto no sentido das doenças físicas quanto nas doenças mentais ou psíquicas. Então, isso é uma área muito interessante que nos coloca sempre num debate entre a questão das condições e o conteúdo do trabalho e, evidentemente, um diálogo como aquela produção é organizada. Essa é uma área que, assim, a gente acabou de fazer um trabalho, quer dizer, não terminou a 100%, mas a gente, inclusive por uma demanda empresarial, mas uma demanda também de poderes públicos, para discutir como é que esse tipo de produção pode ser diferente. Não tão ligado a isso, mas que tem a ver com uma questão organizacional que, no fundo, vai engendrar provavelmente um projeto bastante grande em cooperação com outros colegas, é a avaliação do trabalho em serviços públicos, né? Que não é o caso das centrais de atendimento, mas tem a ver com outro projeto que a gente desenvolveu, que é o trabalhar na magistratura, que tem muito a ver com questões de saúde mental de juízes e também de servidores do judiciário. E, ao final das contas, está ligado esse provável projeto de pesquisa que a gente enviou para a FAPESP, que é um projeto ligado à avaliação de desempenho, né, no serviço público. E é interessante porque aí o diálogo com a organização do trabalho é assim, bastante constante, porque se está discutindo o que se espera dos trabalhadores em relação ao que se propõe com o trabalho deles, a tarefa deles. Bom, assim, rapidamente, eu passei em algumas coisas que a gente fez, mas só para vocês terem uma ideia, a gente teve uma área
que também o projeto não está vigente, mas está, vamos dizer assim, o tempo todo dando filhotes, que é a discussão entre trabalho e sustentabilidade, né, que foi um projeto FAPESP, que a gente já teve 2 doutorados que foram desenvolvidos em cima disso, e acredito que essa área ainda tem frutos a dar. E, de uma forma também mais ampla, a gente, por exemplo, aquilo que eu falei no início, que é aceitar demandas de alunos. Eu estou com um aluno que está trabalhando com a questão, exatamente com a questão de trabalho de pesquisadores e professores. Então, é um tema que, no final das contas, não era uma pesquisa que a gente já estava desenvolvendo, mas que a gente abraçou, porque é também uma área de interesse. Então, assim, tem várias opções. Evidentemente, é tratar das questões a partir de uma abordagem que eu consigo orientar, que é da ergonomia, né, voltada para a atividade das pessoas, e da psicodinâmica do trabalho, que tem a ver com essa questão de saúde mental, mas que, ao final das contas, ela faz sentido na faculdade de engenharia se eu ligo com a organização do trabalho e com o conteúdo do trabalho, senão fica mais um tema da psicologia e que, aqui, a gente precisa fazer essa relação. Acho que é só, e qualquer dúvida, interesses, estou à disposição também, como o Mário já falou. Ok, então se vocês quiserem saber mais sobre o Laerto e sobre os projetos deles, entrem no Lattes dele, dá lá, busca Laerto, dá o Snelva, entra na página do departamento que tem mais informações e entre em contato com eles. Né? Obrigado. Bom, eu vou agora, antes de passar para as linhas de pesquisa do Roberto, eu não disse uma coisa, o departamento é uma cota de bolsas, tanto para mestrado quanto para doutorado. Tá? Existe a possibilidade também de fazer um projeto específico para enviar para a FAPESP para pedir uma bolsa de mestrado ou de doutorado. Tem vantagens e desvantagens, cada uma dessas opções, tá? Mas hoje todos os alunos que estão em tempo integral e podem ter bolsa, têm bolsa. Tá? Não falta bolsa para os alunos da pós. Vamos lá. Roberto Marx, está ali o e-mail dele, robertmarx.usp.br. Tá? O Roberto ele é de teoria organizacional, assim como eu, né? E ele está desenvolvendo alguns projetos. Eu vou falar aqui genericamente de 3 e vou especificar um. Tá? Mobilidade urbana sustentável, organização para inovação, discutindo as estruturas para inovar, os times ou grupos, os processos, indicadores e correlatos. Tá? E estratégias para a cadeia automotiva, modelos de negócio, formas de organização de empresas, grupo de empresas. Ele está, por exemplo, discutindo um pouco a eletronização, ou melhor, a eletrificação dos carros, tá? Ou seja, uma possível mudança de longo prazo dos atuais motores de combustão para motores elétricos. Isso pode ter reflexos em mobilidade urbana e assim por diante. E, especificamente, tá? Esse projeto aqui, que tem a ver com o que eu acabei de falar, que são cenários de mobilidade urbana sustentável, cenários futuros e novos modelos de negócio da indústria automobilística. Então, o que esse projeto vai tocar? Olha lá. Analisar as perspectivas e as possíveis trajetórias de desenvolvimento no modelo de negócio. O modelo de negócio é como as empresas faturam, como é que elas se colocam dentro do mercado com uma proposta de valor. Tá? Frente a um conjunto de incertezas abertas por essa crescente demanda por mobilidade urbana sustentável. Então, em grandes cidades, tem uma tendência de usar menos o automóvel, mais o transporte público. Isso afeta a indústria automobilística. Para ser sustentável, tem que queimar menos petróleo ou lançar menos carbono na atmosfera, e assim vai. Tá? Então, aqui, com as diferentes teorias, os modelos e tal, vai se projetar os impactos do desenvolvimento dessas inovações, a entrada de novos atores, por exemplo, um carro elétrico pode ter uma outra cadeia de fornecimento, outros fornecedores, e especificamente o que diz respeito ao oferecimento de serviços como car sharing, compartilhamento de veículos, carros elétricos com outros modais,
Tá? Isso tem o apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Okay? Então, esses são os projetos do professor Roberto Marques, especificamente. Esse daqui é o mais completo deles, que liga as pontas, tá certo? Dúvida sobre o projeto? Escreve para o Roberto. Escreve, professor, me interessei, eu trabalho, por exemplo, com cidades sustentáveis ou cidades do futuro. Isso aqui pode ter a ver com cidades sustentáveis. Ok? Então, entre em contato com ele. Eu falo isso porque teve uma pessoa que procurou sobre cidades sustentáveis. Entre em contato com ele para conversar sobre o projeto. Agora eu vou falar, para finalizar, dos meus. Né? Eu tenho um projeto com 3 temas. Desculpa, eu estou super gripado. Eu não tenho muita vaga para o ano que vem. As vagas na USP são limitadas à capacidade de orientação, tem o número máximo de orientados por orientador. Tá? Então, na prática, eu vou acabar restringindo a esses temas, tá? Que de gestão de inovação, tá? Mas tem um foco de inovação disruptiva ou inovação radical, né? Ou seja, não estou discutindo aqueles processos de inovação incremental que se discute em desenvolvimento de produto, por exemplo, com o Eduardo Zancourt ou outros. Tá? Então, não tem pesquisa sobre stage gates, esse tipo de coisa. Tá? A gente usa as pesquisas, mas nosso foco é um pouco diferente. Então, primeiro, ação empreendedora. Tá? Pensar como os empreendedores de empresas nascentes de base tecnológica, ou startups, por exemplo, tá? Planejam, mudam seu planejamento, como é que eles constroem as heurísticas para isso. Segundo, e aqui dá para desdobrar em vários, gestão da incerteza coletiva em ecossistemas empreendedores. O que é isso? São incertezas... A incerteza é o que dá liga a tudo isso. Gestão da incerteza coletiva em ecossistemas empreendedores. O que é isso? Tá? Tem uma incerteza que afeta mais de um ator do ecossistema, tá? Então uma incerteza coletiva. Como é que um empreendedor gerencia incertezas coletivas no ecossistema? Ele usa heurística, por exemplo. Então, qual a diferença dessa para essa? Essa aqui está dentro da firma, essa aqui está fora da firma, e assim vai. Tá? A Simone, por exemplo, ela está trabalhando aqui. Ok? Ela está trabalhando aqui. Mas a Simone, muito provavelmente, não vai ganhar o prêmio Nobel desenvolvendo aqui. Então, ela está começando isso aqui, quase ninguém trabalha com isso, e aqui tem pano para mais 10 anos de pesquisa, pelo menos, sobre isso. Tá? Essa terceira, ela se desdobra em várias coisas. Nós temos uma articulação com uma universidade americana, aliás, a escola de engenharia mais antiga dos Estados Unidos, que fica no estado de Nova York, a sigla dela é RPI, né? Que a gente está discutindo uma série de aspectos de gestão de inovação radical em grandes empresas. Né? Então, já houve uma tese aqui 2 anos atrás, né, que vocês acham no site do programa, a tese do Raoni, que ele discute a emergência da função inovação, tá, em empresas brasileiras. Tá? E tem um conjunto de pesquisadores americanos discutindo isso lá. Tá? Então, seria uma função específica, com algumas características que nossa hipótese de trabalho é que seja uma função muito voltada para fora, que trabalha em rede com outras coisas, tá certo? Não é que tem contato, trabalha em rede, ou seja, os recursos dela estão em outros lugares, não dentro dela, que é uma coisa diferente em termos de função organizacional. E aqui tem um monte de possíveis desdobramentos. Tem um desdobramento de teoria organizacional. Tem um desdobramento, ou seja, qual a característica disso? Tem um desdobramento de valoração, que, por exemplo, o Vinícius Brasil, que está aqui, que é aluno do mestrado, que na sexta-feira que vem, dia 21, faz um exame para passar diretamente para o doutorado. Ele está discutindo um dos métodos de valoração e, rigorosamente, o que tem por trás daquilo. Tá? Por que as empresas buscam esses métodos? O que está por trás disso? Tá? Porque a valoração se dá aqui, tá? Ou articuladamente aqui.
ok? Tem outras possibilidades, por exemplo, uma que é interessante, a gente não tem muita competência aqui dentro, mas até daria para um mestrado, são as políticas de recursos humanos para essas áreas emergentes, que elas costumam ser fracas. Então, normalmente diminui a atratividade dessas áreas. Ok? Bom, esses são os temas gerais. Eu convido vocês para verem alguns sites. O site do Laboratório de Gestão da Inovação, que tem um conjunto de projetos e de publicações que o laboratório fez, tá certo? E se vocês quiserem ver publicação, o que se faz, tem um site que chama ResearchGate, que está ali. Se vocês quiserem ver o que eu fiz, no lado vocês têm a relação, os nomes, tá certo? Então vocês vão ter que entrar revista a revista. Aqui vocês conseguem a maior parte das publicações que estão abertas, vocês clicam aqui e dão uma olhada, ok? Bom, é isso, gente. Me escrevam se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão. Tá? Se vocês quiserem falar com alguns alunos, eu posso encaminhar para o Vinícius, para a Simone. Eu quero manter o contato direto com ele. Eu encaminho, vocês entram em contato, sem nenhum problema. Às vezes é bom falar, ter a visão de como é, como é que não é. De alguém que é difícil achar moradia em São Paulo. O Vinícius, que é de Belo Horizonte, pode falar. Tem outras pessoas que podem falar. Tem gente do Rio, tem acho que pelo menos 2 de Belo Horizonte. Teve gente do Ceará, e assim vai ter gente do interior do estado, enfim. Né? Inclusive algumas coisas práticas, dá para viver com uma bolsa, não dá? Tem possibilidade de complementar com algumas outras atividades, um bico de pesquisa num projeto. Né? Então tem algumas coisas que eles podem falar quão difícil é o curso, ou quão fácil é o curso, é fácil publicar, é fácil não publicar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever, ok? Obrigado, gente.